Olá, boa noite a todos. Mais uma vez juntos no nosso canal do Voo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito mesmo. E é um momento que a gente está vivendo, um momento de adaptação. E eu coloquei um desenho, eu fiz um post e esse post era uma senhora, uma velhinha, junto com um passarinho presos. E o passarinho dizia assim, difícil, né? E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Adaptação. Nós somos obrigados, quem quiser se preservar e preservar o outro, ficar dentro de casa. Ponto final. E é uma situação que às vezes no primeiro, no segundo dia é uma situação interessante, porque a gente não está acostumado a viver isso, mas depois do terceiro, quarto, uma semana, 10 dias, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Quem mora sozinho, o problema da solidão, de se sentir sozinho realmente. Quem mora com outras pessoas começa a ver o desconforto, porque um começa a esbarrar na individualidade do outro. Então, a nossa sociedade, nós somos individualistas, a gente é uma sociedade individualista, e nós, nesse momento, nós fomos convidados a mudar a nossa rotina. Convidados, entre aspas. E eu começo a minha fala hoje. Hoje o Facebook está dando a graça de funcionar. Sejam bem-vindos do Facebook. Eu estou gravando um vídeo, por isso que eu estou só no Alba Lucine Araújo, que é o meu perfil pessoal. E hoje eu começo a minha fala dizendo assim: nós somos o meio ambiente. Nós somos o meio ambiente e nós somos o meio ambiente. Por que eu começo a minha fala nesse sentido? Porque nós realmente somos o meio ambiente e nós estamos gradativamente destruindo o meio ambiente, destruindo a nossa casa, destruindo o nosso corpo, porque se a gente destrói o nosso planeta, a gente automaticamente está se autodestruindo. E é um processo de conscientização. Então, nós ouvimos durante a semana toda que esse vírus foi um vírus manipulado em laboratório, sofreu mutações e de repente tomou a proporção que tomou e nós temos uma epidemia. O mundo foi contaminado por esse vírus, que nós ouvimos isso o tempo inteiro, nós ouvimos, a mídia fala disso o tempo inteiro. Nós estamos amedrontados? Sim, todos nós estamos. Eu, particularmente, fiquei muito assustada, porque eu tenho 53 anos, ainda não fiz 53 anos, mas eu tenho uma bronquite e essa bronquite resolveu aparecer agora. Então ela tinha me dado uma trégua, de repente ela apareceu e eu tô com muito cuidado, tomando muito cuidado mesmo. E é uma situação que gera um certo desconforto emocional. E essa é a minha segunda fala, que uma situação dessa, ela gera uma histeria com drama, e existem pessoas que negam a situação. Então é muito mais fácil a gente negar ou criar um drama do que a gente realmente entender
a situação. Então, eu já vou adiantar, se me der uma crise de tosse, eu vou ter que parar para tomar água, porque eu estou atravessando um processo delicado. E algumas vezes eu vou ter que raspar a garganta, que não é bonito, mas eu vou ter que fazer. Então, nós estamos atravessando uma fase de ansiedade, uma ansiedade muito grande, a ansiedade gerada pelo futuro. Essa ansiedade medrosa, por quê? Porque a ansiedade ela é gerada pelo futuro, mas o futuro com medo gera angústia. E essa angústia em massa gera um pânico muito grande. Então, apesar de toda a situação crítica e de calamidade que nós estamos atravessando no mundo hoje, nós estamos com uma ansiedade generalizada. E é uma ansiedade medrosa que gera uma angústia muito grande. E nós estamos tentando entender como isso funciona, porque nós nunca antes fomos obrigados a permanecer numa quarentena, ficarmos fechados. Nós nunca fomos obrigados a ficar dentro de casa. Às vezes nós fazíamos opção por não sair, por permanecer, mas dessa vez nós somos obrigados pela nossa própria saúde, eu falo por mim, e pela nossa sociedade, pelos grupos de risco e para a gente colaborar para que esse vírus não prolifere na violência que ele é. Ele não contamina numa horizontal, mas ele exponencia. Então o risco é muito grande, por isso que acontece esse pânico, porque ele é muito contagioso. E para quem tem interesse, eu como terapeuta floral, eu gostaria de sugerir alguns florais de Saint-Germain. Quem não conseguir anotar agora, depois me manda um direct que eu indico. Isso é uma colaboração para quem tem interesse. É o Populus Panicum, o Focum, o Pânico, o Limão mais o Algodão. Então é um buquê de Saint-Germain que pode ajudar muita gente, principalmente as pessoas que têm crise de ansiedade e que não conseguem controlar. Então esse momento é o momento da gente prestar atenção e a gente realmente ver como a gente está reagindo com a nossa flexibilidade. Até que ponto? Eu não estou falando do outro, eu estou falando de nós mesmos. É um momento em que quando as pessoas não conseguem ficar quietas, é um momento de repensar a vida. Existem vários terapeutas que eu conheço que estão atendendo online. Existem vários terapeutas que estão doando o espaço durante o dia para atender as pessoas que têm essa dificuldade. E realmente esse é um processo muito interessante. Por quê? Porque nesse momento as pessoas precisam realmente de apoio. Por quê? Por que eu estou falando isso? Quando a gente lida com a solidão, e essa solidão a gente consegue administrar ela ao longo da vida, tendo facilidade de ter saídas. A gente sai, a gente vai em algum lugar, encontra com uma pessoa. A gente geralmente foge dessa solidão. Então a gente foge da solidão muitas vezes consumindo produtos, ou consumindo álcool, viagem, compras, relacionamentos. E com isso, o que acontece? A pessoa ela não tem muita consciência, ela perde a identificação com ela mesma. E nesse momento, nós somos obrigados a tomar contato com quem nós somos.
Esse é o grande problema da solidão. Eu não estou falando de solitude, estou falando de solidão. Eu vou só recomeçar o vídeo aqui que eu vou tentar conectar aqui de novo com o Facebook. Vamos ver se vai. Solitude é aquele momento que a gente gosta de estar com os outros, mas sente uma necessidade de estar sozinho também. A nossa companhia, ela é muito importante. Então, estar conosco, estar preenchendo esse espaço que estava faltando com a nossa própria energia, é fantástico. Então, esse é um aprendizado de vida, a gente sentir prazer com a própria companhia. Não que eu não goste de estar com o outro, mas eu estou falando que estar preenchido com a sua própria energia, isso é um grande avanço. E no momento desse, que a gente é obrigado a ficar dentro de casa, muitas pessoas estão sozinhas dentro de casa, estão passando dias sozinhas, não tem contato físico com as outras pessoas. Isso é um teste muito grande. Isso é um teste da pessoa realmente perceber se ela realmente entendeu quem ela é, se ela gosta da presença, se ela gosta de estar com ela mesma, se ela se percebe as suas reais necessidades. Muitas pessoas vão continuar nesse consumo desenfreado, nessa compulsividade, agora muito mais. Eu não estou pintando o céu de várias cores, não, eu estou dizendo a realidade que muitas pessoas nesse estado de solidão, de falta dela mesma, elas vão começar com uma compulsão muito maior. Então é importante o quê? Prestar atenção nesse processo todo. Entender que muitas vezes, esse é um estado muito delicado, que muitas vezes a gente vive um relacionamento vazio e não se dá conta dele. Então eu tenho consciência que muitas pessoas que estão hoje casadas, que estão sendo obrigadas a conviver durante todos esses dias, que presta bastante atenção nesse período da vida. Isso não vai durar para sempre, é um período só que nós estamos vivendo, um mês, 2 no máximo, e prestar atenção no seu relacionamento, no seu parceiro, com seus filhos. Quantas vezes a gente vê casamentos que são de fachada e são obrigados agora a ficarem juntos, permanecer juntos, dia após dia, conversando, trocando intimidades, porque várias pessoas moram juntas, mas elas não têm intimidade mais, elas simplesmente moram na mesma casa. Quantos pais que são ausentes nesse momento eles são obrigados a ter contato com os filhos. Eles são obrigados a consumir da mesma essência da casa. E nesse momento, é um momento do quê? Da gente perceber o valor que realmente essas pessoas têm ou não têm nas nossas vidas. Entendeu? Então aí que mora o processo do que? Da solidão e do contrário, da solitude. Então é um tema do quê? A gente não vai ficar falando aqui de coronavírus, não, a gente está falando de uma situação que estabeleceu nas nossas vidas. A última vez que eu saí de casa foi na quarta-feira. Sair para fazer as minhas coisas, ficar mais tempo fora de casa. Depois eu não saí mais. E isso é um processo delicado. Eu falando por mim, Alba, eu tenho uma adaptabilidade maior
Por quê? Porque eu trabalho muito em casa. A maior parte do que eu faço é dentro de casa. Então isso para mim não é um sofrimento, mas gera o quê? Uma vontade de ter contato social, de caminhar. Eu adoro fazer uma caminhada, eu não estou fazendo. Então isso para mim é um sacrifício. Fazer uma academia, eu adoro fazer isso, mas eu não estou fazendo. Por quê? Porque eu estou me resguardando. E como eu comentei no começo, que eu tô com um problema respiratório, então eu tenho que tomar mais cuidado comigo. E pode ser que esse processo respiratório seja algo que eu não posso passar para o outro, então eu tenho que ter respeito pelo meu semelhante. E é aí que eu comecei a minha fala, que nós somos o nosso meio ambiente, que nós somos esse complexo energético, que eu não estou sozinho, eu posso estar sozinha na minha casa, mas eu estou interconectada. Eu preciso do ar, eu preciso de comida, eu preciso de medicamentos, então eu tenho que sair, eu preciso do meu trabalho, eu preciso de pessoas, entende? Eu preciso que me desenvolver. E todos nós precisamos. E é nesse momento de adaptabilidade, de me adaptar à situação que está acontecendo, que eu mostro o meu poder, a minha inteligência e a minha capacidade de transmutar situações delicadas, doloridas. Quando a gente fala de prova de fogo, eu falei que as provas de fogo são provas muito fortes nas nossas vidas, que nos fazem crescer muito. Eu tenho plena consciência que nós vamos sair desse período delicado de uma forma muito maior, muito mais sensível, mais sensíveis. Nós vamos sair mais educados, nós vamos sair mais pensativos e nós vamos sair de uma forma que eu tenho consciência, e eu me arrisco a dizer isso, nós vamos sair com uma capacidade de nos enxergar melhor. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que nós estamos passando, muitas vezes muita dor de ficar afastado do nosso trabalho, ficar afastado das pessoas que a gente gosta, ficar afastado das nossas atividades. Essa situação me pegou de uma forma que eu tinha vários projetos legais que estavam muito bem encaminhados e eu tive que adiar. Então, trabalhar com a frustração, que é uma situação muito delicada. Trabalhar com frustração é uma das coisas mais doloridas para as pessoas, porque a gente tem muitos planos, a gente projeta muita coisa, temos ideias, e na hora que isso tudo vem e corta, dizendo assim, olha, espera, não é agora, espera, é para depois, espera, é no final do ano, espera, é o outro ano, calma, respira, mantenha a sua consciência de uma forma diferente. Olha, eu esqueci de colocar meu fone, só um instantinho que eu acho que o som vai sair melhor. Pronto, eu acho que o som deve estar saindo muito melhor para vocês do meu Instagram. E nós, esse momento todo de prova de fogo que eu estava falando sobre os relacionamentos, é um momento da gente realmente perceber o que a gente está fazendo com as pessoas ao nosso lado. As pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente evitava,
são relacionamentos que a gente quer levar para frente, são relacionamentos que valem a pena ou não. E eu queria, essa semana eu tive a gente recebe várias coisas, a gente lê vários posts, reportagens, dizendo que o nosso planeta, ele está respirando de uma forma diferente. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês, que a partir desse momento, a gente passe a realmente preservar o nosso planeta, fazer com que o nosso planeta que a gente cuide dele. Nós temos 3 casas. A primeira delas é a nossa casa interna, são as nossas emoções. Nossa segunda casa é o nosso corpo físico. E a nossa terceira casa é o nosso planeta. Então, como que nós estamos cuidando dessas casas? Como que nós estamos cuidando desse planeta? Eu achei lindo Veneza recuperando a qualidade da sua água. Eu vi por satélite a situação da atmosfera na China, que é um problema seríssimo, que todos nós sabemos, que é uma situação delicada. Eu acredito que os rios, as praias, eu estive na praia no mês passado, e realmente eu vi que o ser humano não tem cuidado, joga lixo assim, sem prestar atenção que ali é um organismo vivo. E eu sempre tive muito cuidado com as praias, porque eu gosto muito, eu sou apaixonada pela praia. E eu queria muito que vocês, a partir de agora, começassem a pensar no nosso planeta Terra. Muitos já pensam, com certeza, mas começassem a pensar no planeta como a sua casa, como o lugar que você mora. Nas nossas casas a gente não chega e joga lixo em qualquer lugar. E por que fora de casa a gente tem essa atitude? Por que fora de casa a gente não presta atenção? Por que nós, em vez de cuidarmos dessa nossa casa, que nos dá o ar, que nós respiramos, que nos favorece o alimento, que nos favorece tudo que nós somos, e principalmente espiritualmente, o que nós estamos fazendo de cuidados com a nossa casa planeta, com a nossa casa que a gente vive e com a nossa casa, com o nosso corpo, com as nossas emoções? Então, quarta-feira passada, estou falando de temas porque eu acabei escrevendo um texto para falar aqui. Eu tinha separado tópicos, mas de repente eu escrevi um texto e depois eu vou postar esse texto, porque ele ficou bem bonito. E quarta-feira passada eu estava falando sobre o Reiki no planeta. Eu me senti na obrigação de compartilhar disso, porque eu, como mestre de Reiki, eu tenho feito Reiki para o nosso planeta de hora em hora. Eu cuido do meu planeta, como eu cuido de mim e como eu cuido da minha casa. Então eu lancei essa ideia para todos os reikianos, para que juntos nós possamos realmente trabalhar com essa energia do planeta, levar essa essência, essa maravilha que nós temos, essa capacidade que nós temos de emitir energia, quer sejamos reikianos ou não. Existem tantas técnicas de energização. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, energizar o nosso planeta, curar o nosso planeta, curar a nossa casa, nos curar, aproveitar essa quarentena e procurar o quê? Alimentarmos melhor, prestar atenção no que nós estamos comendo, no lixo que nós estamos acumulando,
é um processo de quê? De adaptação. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui um mês. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É uma ansiedade medrosa, é uma ansiedade que a gente escuta, começa a se alimentar de sujeira. Quantas reportagens, quantas coisas que nós escutamos é invenção, é mentira, é maldade. E que nós sejamos o quê? Mensageiros de boas notícias. Eu sei que o ser humano ele tem uma tendência, ele é tendencioso ao drama, à maldade, à fofoca, a denegrir as coisas, de gostar do que é maldoso. O ser humano tem essa tendência. O brasileiro, muito pior. Eu sou brasileira, eu moro aqui, então eu posso falar. Mas está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente mudar esse jeitinho brasileiro, né? Tá na hora da gente entender realmente que nós podemos fazer diferente. E hoje eu estava estudando para falar com vocês, lendo alguns textos, escutando algumas pessoas que eu gosto, e uma pessoa falou assim, que nós somos terapeutas, só que nós somos terapeutas da alma nesse momento. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu acredito que nós, nesse momento, nós temos que curar as nossas almas. E, consequentemente, essa cura, ela reverbera, ela atinge o infinito. E eu, como idealizadora do voo de Sofia, Sofia é a alma, Sofia é essa deusa que traz a sabedoria, que traz essa consciência de quem nós somos, do olhar para o espelho, de realmente enxergar a nossa beleza, a nossa essência e realmente manifestar essa luz que nós somos para o mundo, manifestar essa força que nós somos para o mundo e sempre o que? Sermos mensageiros de coisas boas. Eu sou da seguinte opinião, se você não tem nada de bom para falar, se o que você vai falar não acrescenta ninguém, ou que isso pode acabar com a vida de uma pessoa, a sua palavra é desnecessária, não é necessário falar. Então, eu coloquei aqui uma frase que dizia assim, se você encontrasse com um sábio agora, e esse sábio seria um amigo, o que esse amigo falaria para você? No caso, a minha colocação seria a seguinte, você sendo um homem sábio, você sendo uma mulher sábia, o que você falaria para o outro neste momento de crise? Pensa e guarda essa resposta para você. O que você falaria para o outro no momento de crise? É uma reflexão, porque nós acabamos semeando o quê? Medo. Nós acabamos semeando pânico, nós acabamos semeando o drama, a histeria. E nesse momento, o que eu vejo? Que nós, como nós não temos certeza de nada do que vai acontecer. Eu sei que eu deveria ter mais dedos para falar isso, mas é muito importante para que a gente tenha consciência do momento e do movimento que nós estamos fazendo. Eu poderia fazer uma previsão agora,
E essa previsão seria: se todos nós, a partir desse exato momento, tomarmos consciência, ficarmos dentro das nossas casas e não sairmos durante 15 dias, eu poderia dar uma previsão pelo que já aconteceu nos outros países. A contaminação diminuiria muito. Mas aí, eu pergunto para você, você seria capaz de fazer isso pelo bem da humanidade? É um desafio? Cada um está fazendo a sua parte. Será que você seria capaz de fazer isso pelo bem da humanidade? Não é pelo meu bem, nem pelo seu, nem da sua família, da sua cidade. Não, pelo bem do nosso planeta. Foi pedido para que restemos em nossas casas. E nós estamos fazendo isso? Estamos nos controlando para que essa ansiedade não tome conta de nós, não seja uma ansiedade tão medrosa que gere uma angústia e que essa angústia ela se transforma em pânico coletivo. Então, é consciência, é flexibilidade do momento, que nós sejamos mensageiros de uma verdade que se chama saúde coletiva, cuidados coletivos, cuidado com o outro. Isso, para mim, se chama caridade. É você ajudar o outro que não tem a capacidade de frear essa enfermidade. Então, essa adaptação que nós estamos vivendo, de que vamos voltar à situação de dentro das nossas casas. Quando a gente convive com outras pessoas, a gente passa o quê? A exigir, a pedir, a sermos chatos, intolerantes, exigir atenção do outro, exigir que o outro me dê carinho, me dê atenção. Nesse momento, é o momento do quê? Da gente parar e falar assim: poxa, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? É simples assim. É se colocar no lado do outro. Isso é muito difícil. Isso é complicadíssimo. Eu me colocar na situação do outro. Mas é uma educação. Nós estamos sendo educados neste momento. Nós estamos sendo educados. A vida está nos ensinando a educação, o respeito, a tolerância, a enxergar a situação que nós estamos vivendo, a enxergar realmente as coisas que nós passamos. Com certeza, muitos casamentos vão sair fortalecidos dessa situação e muitos vão finalizar. Quantos pais vão parar e prestar atenção e falar assim: poxa, quanto tempo eu perdi por não estar junto com os meus filhos? Quantos casais que vão se reencontrar no meio dessa turbulência toda? Quantos amigos que vão parar e pensar assim: poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, por que eu não tenho mais contato com ela? Por que eu não ligo mais para essa pessoa? Por que eu não dou mais atenção? Muitas pessoas vão falar assim: poxa, eu estou vendo tantas pessoas sofrendo nas ruas, será que eu posso ajudar? Será que eu posso doar um pouco do tempo que eu tenho? E a gente, além disso, a gente vai perceber uma coisa, que a gente precisa administrar o nosso tempo, que nós temos tempo sim. Nós temos tempo demais nas nossas vidas, mas a gente perde muito tempo conectado, vendo nada. A gente perde muito tempo em redes sociais, mas coisas que não acrescentam muito.
E agora, antes nós estávamos junto com as pessoas que a gente gostava, que a gente marcava compromissos para sair e a gente ficava conectado no celular. E agora a gente está conectado no celular e está sozinho. Então eu estou lançando, quem me conhece sabe que eu gosto de lançar questões. Por quê? Não é só sentar aqui e falar. Não. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir entender o que está passando. Entender o que a vida está trazendo de mensagem para a gente. Nós que estamos convivendo com outras pessoas dentro de casa, a gente tem que entender que talvez a gente precise ficar em silêncio, em repouso. O nosso corpo nessa quarentena precisa do quê? De repouso, de descanso. Então, para e pensa nisso. Para e reflete. Para e entende. Para e respira. Respira. Dá um tempo. Pega aquele livro que você comprou faz muito tempo e que você não leu. Comece a assistir coisas, filmes, se você gosta, filmes que realmente acrescentam alguma coisa na sua vida. Se você tem amigos, começa a ter conversas realmente produtivas com esses amigos. Comece a repensar como é a sua alimentação, como são os seus pensamentos, como é o seu convívio na sociedade, o que você busca. Você mata seu tempo, agora você tem tempo para pensar. Gente, eu falando por mim, realmente é um tempo de quê? Para quê? Para a gente viver quem nós realmente somos. É uma mega oportunidade. Eu vejo assim, que é um momento que o planeta está passando para se regenerar, para se curar, e nós devemos, eu coloco um verbo muito pesado, nós devemos sim nos curar aproveitar esse tempo e curarmos dores emocionais, curarmos dores espirituais, curarmos dores sociais, físicas. Se permita ser feliz. Eu coloquei assim, adaptação e liberdade. Porque o que nós mais queremos nesse momento é a liberdade de novo, de poder fazer o que nós fazíamos. Mas agora, no meu entendimento, que nós façamos novamente, mas com outros olhos, com uma outra essência, ou melhor, buscar a nossa essência e realmente viver uma vida prazerosa. Não viver por viver, mas viver por prazer, com alegria, com satisfação. Quando eu falo isso, eu sempre lembro de uma situação que eu não como qualquer coisa. Eu tenho que olhar aquilo e aquilo tem que me gerar vontade. O prato pode ser lindo, mas se eu não sentir vontade, eu não vou comer. Então, a vida tem que ser dessa forma para mim. Eu tenho que olhar aquilo e realmente sentir prazer em comer, sentir o sabor e realmente eu sentir alegria no que eu estou fazendo. Realmente perceber que tudo é possível quando a gente entender o prazer de viver. A vida, eu acho que esse break que nós demos, essa parada violenta, falar tem que ficar quieto agora, é para a gente realmente pensar nas nossas vidas e o que nós estamos fazendo dela. Hoje eu vou contar uma pequena historinha de
de um monge, e ele falou assim que existiam 4 cavalos. No meu ponto de vista, depois que eu li essa história, eu entendi que existem 5. Mas eu vou contar a história e depois eu coloco o meu ponto de vista. Existiam 4 cavalos. O primeiro cavalo, ele era o cavalo que percebia as situações, tipo, aconteceu alguma coisa na França, eu tenho que prestar atenção. Então é o cavalo que ele não precisa apanhar para ele seguir a marcha dele. O segundo cavalo é o cavalo que aconteceu alguma coisa próximo, ele entendeu, ele percebeu e ele falou assim, poxa, isso pode acontecer comigo, eu tenho que ficar atento. É o cavalo que ele precisa de uma chicotada de leve, ele vai seguir o caminho dele. O terceiro cavalo é o cavalo que ele percebe, tipo, alguém da minha família morreu por conta disso. E aí ele é o cavalo que ele precisa levar uma chicotada. Poxa, isso aconteceu com alguém muito próximo a mim, então eu tenho que mudar. O quarto cavalo é a situação de uma pessoa que recebe um diagnóstico e fala assim, olha, se você não mudar dentro de 6 meses, pior pode acontecer. É o cavalo que ele precisa apanhar até sentir a dor nos ossos. Ele precisa realmente de um choque para ele mudar. E no meu ponto de vista, existe um quinto cavalo. É aquele que recebeu a mensagem, viu a situação que ele está e ele não dá importância para o que está acontecendo na vida dele. Então, é a situação daquele que não se importa nem com a vida dele, nem com a vida de ninguém. E eu te pergunto, qual desses cavalos você se enquadra na sua situação mental, na sua situação espiritual, na sua realidade de vida? Você olha uma situação, eu preciso pensar rápido, porque eu não posso deixar que isso aconteça na minha vida. Ou você é aquele que olha a situação e fala assim, isso comigo não vai acontecer não. Isso não vai acontecer comigo. Isso é para pensar, sabia? E isso tem essa historinha, ela caiu muito bem na situação que nós estamos vivendo. Porque nós podemos fazer a nossa parte agora. A gente não precisa receber um diagnóstico de que vai morrer daqui uns dias. A gente pode mudar agora. Falar, aconteceu e agora, e eu não posso perder tempo mais. E é um momento do quê? Eu coloquei um lembrete aqui porque eu queria muito relembrar vocês de uma técnica. Vou ter que molhar minha garganta, porque senão eu vou começar a tossir. A técnica que nós fizemos no voo de Sofia, quando nós fizemos aquele intensivão, no segundo módulo, quando a gente resgata a autoestima, que é a técnica do espelho. Nessa hora, nesse momento que nós estamos vivendo, é importante a gente chegar no espelho e realmente começar a conversar conosco, a prestar atenção no que nós estamos fazendo conosco nesse momento tão delicado,
nesse momento nessa oportunidade que nós estamos vivendo. Eu diria que é um momento do quê? Da gente agradecer. Porque a historinha do cavalo tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. A historinha do cavalo, ela vem dizendo assim, olha, aconteceu na China, aconteceu na Itália, chegou no Brasil. Então, são os 3 primeiros cavalos. O 4º cavalo é quando acontece dentro da sua casa, com você. E o 5º cavalo é quando a gente sabe de tudo isso e não faz nada. Então, essa técnica do espelho é uma técnica que diz para nós mesmos o que nós estamos fazendo conosco. Se olhar no espelho e perceber a nossa realidade, a nossa vida, quais foram as adaptações que nós fizemos durante essa primeira semana. Eu acredito que nós vamos ter que ficar recluso por mais 15 dias, ou até um mês, ou mais, nós não sabemos. Mas nós podemos mudar a realidade dessa situação. Nós podemos mudar o rumo dessa história. Nós temos condição de mudar as nossas vidas, nós temos condição de mudar a situação que o nosso país está vivendo e nós temos condições nós temos essa capacidade de mudar a realidade do mundo. Ah, Alba, mas, poxa, a gente é nada. Não. Nós somos uma peça desse grande quebra-cabeça chamado humanidade. E eu acredito muito que se a gente fizer como fugiu o nome, os alcoólatras anônimos. Só por hoje eu vou cuidar muito bem de mim. Só por hoje eu vou cuidar das pessoas que estão próximas a mim. Só por hoje eu vou cuidar da minha cidade. Só por hoje eu vou cuidar da energia da minha cidade. Só por hoje eu vou cuidar do meu planeta. Só por hoje eu vou cuidar da minha mente, dos meus pensamentos. Porque quando a gente muda a nossa capacidade mental, os nossos pensamentos, a gente muda a condição que nós estamos vivendo e a gente passa a ter uma vida mais bonita, mais saudável, mais feliz, mais equilibrada, mais consciente, mais plena, mais feliz. Não é porque nós estamos dentro de casa, confinados, que a gente tem obrigação de ser triste. Olha, quando a gente quer mudar a vida da gente, a gente muda. Eu tenho plena consciência disso. Que esse momento é um momento de crescimento, de adaptação, de deixar o velho e começar o novo. De realmente transformar as nossas vidas para muito melhor. Vamos fazer como o nosso planeta está fazendo. Vamos nos regenerar. Vamos aproveitar a oportunidade que nós paramos e vamos fazer algo pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio. Vamos nos adaptar à nova vida. Vamos fazer diferente. Vamos parar de tomar refrigerante. Isso me veio agora à mente. Eu odeio refrigerante. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Vamos parar de comer comida empacotada. Vamos desembalar menos, descascar mais. Eu adoro essa frase. Vamos sorrir mais. Vamos amar mais. Vamos enviar mais palavras de estímulo,
do que enviar fake news. Vamos aproveitar a nossa vida. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Essa é uma realidade. A gente está com medo do vírus, a gente está com medo de morrer, mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem para viver. A gente não tem consciência de quanto tempo nós temos de vida aqui. Eu posso ter mais um dia, você pode ter mais um ano, ou pode ter mais 30. A gente não sabe. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de ser feliz. Por quê? Por egoísmo, por bobagem, por ego, por infantilidade. Só finalizando aqui, a gente de infantilidade e que a gente possa continuar assim fazendo, enviando energias positivas para o nosso planeta, enviando luz para o nosso planeta, enviando paz. E que vocês tenham uma boa quarentena, que fiquemos em casa, que cuidemos da nossa energia. Gratidão.